Eu tenho certeza que você já começou algum projeto na sua vida, seja academia, seja começar um projeto novo, um negócio para ganhar dinheiro. Só que nos primeiros dias você até ia bem. Se você repetisse essa mesma constância que você estava nos primeiros dias, nas primeiras semanas, você provavelmente alcançaria aquele objetivo. Mas por que isso não acontece? Por que isso não aconteceu com você? E por que isso acontece com a maioria das pessoas? Apesar de um começo promissor, apesar de um começo que elas estão ali motivadas, essa motivação cai e por algum motivo elas param e não alcançam o objetivo final. O que eu vou te ensinar nesse vídeo é exatamente o porquê isso acontece e como você pode resolver. Então vamos para cima. Bom, isso acontece pelo simples motivo que eu vou te explicar agora. Vamos supor que a gente tem um gráfico aqui e esse gráfico ele vai de 0 até 100, sendo que 100 é simplesmente aquele estímulo máximo que você tem. Ou seja, o que a gente está falando aqui no 100? A gente está falando de TikTok, a gente está falando de assistir até uma série na Netflix, por que não? A gente está falando. Opa, cadê meu F aqui? A gente está falando de pornografia, ou seja, todas essas coisas que te dão uma alta dopamina, te dão um estímulo muito grande e que você depois não vai conseguir voltar ao estímulo normal que você precisa para fazer as tarefas, digamos assim, chatas que você precisa fazer e que você sabe que você precisa fazer para alcançar aquele determinado objetivo. Ou seja, o que acontece muitas vezes é que o melhor exemplo que a gente pode usar é o exemplo do ano novo. Por exemplo, a semana 1 do ano novo, você pode estar aqui, ó. Você pode estar nesse nível, no caso, nesse nível aqui mais ou menos, no nível, vamos supor que você está no nível 30. Ok, você tá aqui no nível 30, você começa o ano e você começa com aquela motivação de fazer essas coisas difíceis. Ou se você quer colocar o shape, você quer ganhar dinheiro, você quer iniciar um novo projeto, você quer iniciar um canal no YouTube. Mas o que você vê normalmente na vida das pessoas é a parte boa, é a parte que elas mostram. Elas só mostram o tanquinho, elas não mostram a dieta, elas não mostram os anos e anos e anos de treino, elas não mostram as abdicações, os sacrifícios. A mesma coisa quando uma pessoa mostra uma mansão, um carro, uma viagem, ela só mostra essas coisas, ela não mostra o que veio por trás. Então, o problema da nossa geração, principalmente, e eu digo assim, a geração a partir ali dos anos 2000, né, mais ou menos, é que a gente quer as coisas muito rápido e se a gente for para pensar, por exemplo, não é assim que as coisas funcionam. Então, se você pegar, vamos voltar aqui, por exemplo, do ano novo, você está aqui nesse nível de, por exemplo, 30 de estimulação, vamos colocar assim, que o que seria isso? Vamos dizer que você grava um vídeo pro YouTube. Você grava um vídeo pro seu canal do YouTube aí, você tá motivado, e você, cara, beleza, pô, agora vai, esse ano eu vou ter 100 mil inscritos, cara, e vamos pra cima. E aí o que acontece? O seu vídeo do YouTube, ele tem 0 views. É isso que acontece lá pra segunda ou terceira semana. E aí, o que você barra o seu cérebro vão buscar automaticamente? Algum estímulo maior, porque o seu cérebro vai dizer, cara, isso aqui não está me dando estímulo nenhum. Parece que você está dando murro em ponto de pedra. Você está simplesmente fazendo essa coisa, fazendo isso, gravando um vídeo. Eu estou gastando energia aqui, porque, por exemplo, vocês imaginam que para eu fazer esse vídeo aqui, eu fiz uma pesquisa, para esse vídeo aqui eu pesquisei outros assuntos, eu estou tendo que assimilar as ideias na minha cabeça agora, ou seja, isso gera esforço. Isso gera eu sentar aqui e fazer esse vídeo para vocês é muito mais difícil do que eu deitar ali na minha rede, que eu já gravei alguns vídeos nela também, ou deitar na minha cama, assistir Netflix, pegar o meu celular aqui, rodar um TikTok, rodar qualquer coisa aqui. Isso é muito mais difícil, eu assimilar as ideias aqui e gravar um vídeo. Ou seja, se a gente pegar o exemplo do YouTube aqui, e você está tendo um 30 de estímulo, e aqui, por exemplo, quando você tem 0 vídeo, você tem, sei lá, 10 de estímulo, ou quase praticamente 0, o que o seu cérebro vai tentar fazer é que você volte para um estímulo maior, que você tenha mais recompensa com um menor esforço. Ou seja, ele vai voltar para isso aqui. É por isso que você vê tantas pessoas na semana 1 motivadas a meter o shape, motivadas a ir para academia, motivadas a ganhar dinheiro a um projeto, e você já vê praticamente na semana 2 ou no carnaval, essas pessoas já vão subindo o estímulo delas, ou seja, depois elas vão para uma série na Netflix, que é, por exemplo, 50 de estímulo. Depois elas vão para algo um pouco maior, um Instagramzinho ali, que você vê os stories e tal, isso já é o quê? Vamos colocar uns 70 aqui. E aí depois até ela chegar praticamente num nível assim muito grande de dopamina, que é praticamente 100, que é a que a gente está falando, de TikTok, de pornografia, de essas coisas. Por que a pessoa chega nesse nível aqui? Porque ela
muitas vezes quis se propor a isso, quis se propor a uma coisa muito, mas muito desafiadora para ela, e aí ela vai acabar nisso aqui. Ou seja, o que vai acontecer é que quando ela chegar, quando você pode estar nesse nível aqui, tá? Se você estiver nesse nível aqui, cuidado. Eu, obviamente, rapaziada, não sou nenhum especialista na área. Se você tiver com muito problema, com vício extremo, obviamente, procure um especialista, um psiquiatra, um médico, não sei. Mas estou te falando o que eu, às vezes, faço e o que eu, por pesquisar desse assunto bastante, eu já sei meio que intrinsecamente. Se você chegar nesse nível aqui, é muito, mas muito difícil você, por exemplo, gravar um vídeo no YouTube de novo. Ou você ter esse estímulo aqui. Por quê? Porque o seu cérebro, ele está acostumado com esse tipo de estímulo aqui. O seu cérebro já está acostumado com um nível altíssimo de dopamina. Ou seja, o que acontece é que quando você volta, você está praticamente, cara, simplesmente como é que você vai focar nisso se o seu cérebro está acostumado com esse nível de esforço e com um nível de recompensa absurda? Ou seja, praticamente essas coisas que valem a pena, que você vê aí obviamente no YouTube, em qualquer lugar, como por exemplo academia, sei lá, ganhar dinheiro, essas coisas exigem um nível de estímulo muito baixo. Ou seja, eu já falei para vocês que atualmente eu mando entre, por exemplo, 30 a 50 mensagens por dia para. Meu Deus, o meu 5 aqui tá bacana, né? 30 a 50 mensagens por dia prospectando cliente. O que seria isso? Eu simplesmente sento na minha mesa e mando a mensagem praticamente manual para cada cliente. Ah, Lucas, por que tu não automatiza essa parte? Como tu já automatizou várias coisas que tu já. Porque essa parte eu acredito que você fazer manual dá muito mais resultado. Então, mesmo que seja uma coisa chata, mesmo que seja uma coisa simplesmente, mano, é um tédio, mano. Eu simplesmente pego ali, analiso o canal do cara e mando uma mensagem mostrando meus cases, mostrando que eu já tenho mais de 50 milhões de views, que eu já as mesmas estratégias que eu apliquei nesses perfis, o que eu já expliquei bastante para vocês aqui nesse canal. Só que isso aqui é uma tarefa chata, não tem como dizer que isso é interessante e estimulante. Mas o que eu fazendo essa tarefa aqui, que foi simplesmente prospectando, fez eu fazer. Me fez em 2025, de 2024 para 2025, eu passar de um cara com 20, 21 anos que não ganhava nem R$ 300 por mês para um cara que ganha de 7 a 11 mil por mês. Porra, meu 7 aqui tá bacana, né? 11k por mês. Ou seja, é uma tarefa extremamente desestimulante, mas que gera esse resultado aqui. Ponto. Assim como, se Deus quiser no futuro, esse canal vai também me gerar algum tipo de renda. Ainda não sei qual é. Mas, obviamente, eu passo o conteúdo para vocês não com esse intuito, mas eu sei que à medida que eu entregar tanto conteúdo gratuito aqui, alguma hora esse canal ele vai monetizar de alguma forma. Então, eu faço isso, obviamente, para ajudar vocês, mas, obviamente, também todo mundo tem no caso, o seu teto assim de fazer, obviamente, as coisas que algumas sabendo que vai voltar em alguma hora. Então, entrega um conteúdo gratuito aqui para vocês, sem pedir nada para vocês em troca, muitas vezes o seu like e a sua inscrição, mas sabendo que eu já tenho intrinsecamente na minha mente que essas ações aqui, muito às vezes desestimulantes, elas geram muito resultado, rapaziada. Então é isso que você tem que colocar na sua cabeça. Ah, Lucas, beleza, mas tu falou, e como eu faço para resolver isso? O que eu faria se eu fosse você e o que eu fiz aplicando assim para minha realidade? É você ficar nesse meio termo aqui, principalmente, que quando você for baixar para cá, você não vai sentir tanto. Ou seja, o que seria no caso, esse 50 aqui? Seriam tarefas que você estimula ali, e eu já expliquei um pouco disso, como funciona esse processo de estimulação, de, sei lá, cara, beleza, Lucas, eu vou ler um livro e, cara, que eu gosto e tal. Então, quando eu for passar por alguma coisa que eu realmente tenho que fazer, uma tarefa mais difícil, isso vai me dar muito mais liberdade para fazer. E quanto mais você faz isso aqui, ou seja, eu te desafio a, nos próximos 7 dias, você reduzir drasticamente esse seu consumo, principalmente se você tem um consumo extremo, tá? Você vai diminuindo aos poucos. Por exemplo, se você tá nisso aqui, você vai diminuir, cara, você vai começar agora a ver um story no Instagram. Ou você vai começar a limitar o seu tempo no Instagram, por exemplo. Aí depois você vai assistir uma série na Netflix, uma série de 2, 3 horas. Isso vai baixando o seu, vai assim, realinhando o seu cérebro para que você, com um maior nível de esforço, você ganhe uma menor recompensa agora, mas a recompensa ela vem melhor
no futuro. Então, rapaziada, eu espero que vocês tenham entendido isso que eu falei para vocês hoje. Óbvio, eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha aberto um pouco a mente de vocês para tudo que você pode fazer e você tem um potencial absurdo e às vezes você não sabe. Então é isso, rapaziada, tamo junto, é só o começo.